Fala pessoal, seja bem-vindo de volta a mais um episódio do Turismo Podcast, o seu podcast sobre turismo. Hoje nós vamos gravar sobre a Serra Gaúcha, vamos falar sobre novos empreendimentos, sobre novas atrações na Serra Gaúcha, em Canela especificamente. E para falar sobre esse tema super especial, eu trouxe o convidado, o senhor José Ernesto, investidor há mais de 30 anos no segmento de hotelaria. Seja muito bem-vindo, senhor José Ernesto. Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui com você e com o seu público. É um prazer. Igualmente. A Serra Gaúcha, eu acredito que do Brasil, assim, em termos de beleza urbana, ela se destaca, né? Não tem, eu acho, nenhuma cidade mais bonita do que a Serra Gaúcha em termos de beleza urbana, de paisagismo. Me conta um pouquinho do senhor, o que o senhor pensa da Serra Gaúcha, quais são os novos empreendimentos que estão para chegar na região? Vamos lá, a Serra Gaúcha é algo completamente à parte do Brasil, né? É uma região em que a segurança é plena, em que as ruas são limpas, em que as pessoas são bonitas, as pessoas são simpáticas, as edificações são bonitas, o urbanismo ele é bem cuidado, é realmente uma exceção. É diferenciado, né, do que a gente costuma ver. E a Serra Gaúcha é um destino que nasceu, curiosamente, ainda que seja um lugar que faz frio, é um destino que nasceu para veraneio dos alemães que queriam fugir do verão de Porto Alegre, né? Interessante. Sabe que Porto Alegre chega a fazer 40 graus, né, no verão. No verão é quente, né? E o pessoal chama de Forno Alegre. Então, a alemãozada queria fugir de Forno Alegre e descobriu a Serra Gaúcha. Então, a Serra Gaúcha, inicialmente, foi um destino de veraneio. E para os brasileiros, pelo fato de fazer frio, virou um destino de inverno. Então, a Serra Gaúcha acabou se tornando um destino em que você tem público o ano inteiro, né? Bacana. E isso faz muita diferença para qualquer destino turístico. Você ter baixa sazonalidade significa que você tem maturidade de demanda ao longo do ano inteiro, então você tem as condições para que os negócios eles sejam maduros o ano inteiro. Uhum. Né? Isso é algo muito, muito bom, muito positivo. Então, a Serra acabou se desenvolvendo como destino turístico pelo fato de ter demanda o ano inteiro. Uma curiosidade, a Serra Gaúcha, né? A gente está falando de várias cidades ali que compõem. Qual foi ali a origem, o senhor sabe? Começou por onde ali? Começou por Canela. Por Canela? Por Canela. E, casualmente, começou por conta do Hotel Laje de Pedra. Que legal. O Hotel Laje de Pedra ele foi concebido na década de 70. Uhum. Na década de 70, Gramado não era nada. Tinha, sei lá... Na minha cabeça tinha começado por Gramado. Não, tinha uma ou duas confecções e olhe lá. Né? Foi Canela que foi o marco inicial da Serra Gaúcha. Basicamente com o Laje de Pedra. Então, o Laje de Pedra ele não é apenas um hotel. Ele é um condomínio que tem 370 residências, todas elas de altíssimo padrão. E é um lugar que acabou criando memórias afetivas de todo o povo gaúcho. Porque como era o lugar mais bacana, mais sofisticado que existia no Rio Grande do Sul, todo mundo frequentava. E o Laje de Pedra era o hotel mais bacana e o único 5 estrelas que existia no Rio Grande do Sul durante muito tempo. Isso tudo criou muitas memórias afetivas, porque o povo gaúcho inteiro frequentava o Laje de Pedra. Imagina o seguinte, imagina uma cidade que tinha 5 mil habitantes e que o hotel empregava 350 pessoas, numa época em que a família média tinha 5 pessoas. Então, significa dizer, 350 empregados do hotel multiplicados por 5, era praticamente metade da cidade vivendo diretamente por conta do hotel. E a outra metade da cidade vivia indiretamente, porque vendia insumos, né? Transacionava com o hotel, trazia mercadorias. Então o hotel ele foi muito importante para a cidade. Isso a gente percebeu quando a gente comprou o hotel durante a pandemia. Todo mundo que vinha falar com a gente falava: ah, minha mãe trabalhou aqui, meu pai trabalhou aqui, ah, meu tio trabalhou aqui,
o primo do meu vizinho trabalhou aqui. Caramba, que legal. Eu frequentei o hotel. O hotel tinha uma boate, né? Que era a boate do Laje, que era o lugar mais bacana, mais frequentado. Todo mundo queria ir lá. Então, assim, Canela foi o início da Serra Gaúcha. Quando é que Gramado passou a ter a proeminência nesse destino Serra Gaúcha? Quando algumas famílias gramadenses resolveram se unir, resolveram fazer um plano de longo prazo e, junto com o padre da cidade, criaram um negócio chamado Natal Luz. Bacana. Né? Isso faz mais ou menos uns 20 anos atrás. Então, Gramado começou a ter um controle no seu desenvolvimento, de forma que a arquitetura é muito harmoniosa, de forma que a oferta turística é bastante harmoniosa, mas isso tudo foi um planejamento feito por alguns players importantes da cidade que se juntaram. Eles tiveram a visão ali. Tiveram uma visão de longo prazo e os empresários trabalham unidos lá. Né? Então, a iniciativa privada é quem faz Gramado ser o que ela é. Com certeza. É sempre a iniciativa privada que faz as coisas, né, acontecerem. Se for deixar pelo poder público, a gente já vê como é que eles fazem, né? Gramado, a gente vê que é diferente da Serra Gaúcha. Como não fazem, né? Como não fazem. E em Canela, nós chegamos durante a pandemia e nós decidimos fazer parte da comunidade, né? Então, quando nós compramos um hotel que estava porteira fechada e a gente viu que não ia utilizar praticamente nada do que tinha dentro do hotel, a gente resolveu analisar as necessidades da cidade e nós criamos uma série de programas sociais e fizemos doações de tudo aquilo que a gente tinha dentro do hotel. O hotel fechou em que época? O hotel fechou durante a pandemia. Fechou durante a pandemia. Coincidentemente, durante o período que a gente estava negociando. Legal. Né? Então, eles acharam por bem fechar o hotel, demitiram todos os funcionários e nos venderam o imóvel. A gente não comprou a empresa que era dona do hotel, compramos apenas o imóvel. E demos início a um novo projeto, que hoje é o Kempinski Laje de Pedra, que está em construção. Maravilha. Acho que antes da gente entrar nesse assunto do Kempinski, seria legal o senhor dar um pouquinho da sua história como investidor do ramo hoteleiro. Como é que o senhor começou com isso? Bom, eu comecei bem cedo. Primeiro eu estudei Direito na Universidade de São Paulo, né? E quando eu estudei Direito na Universidade de São Paulo, eu também estudei economia à parte, estudei turismo à parte. Por que eu estudei turismo à parte? Porque minha irmã estudava turismo e eu era meio autodidata, porque o direito te exige, né, ser autodidata, de ler muito. E eu lia os livros dela e digo que eu sou formado em turismo por conta da leitura. E de economia porque eu frequentei a FEA, né, a Faculdade de Economia e Administração, como aluno ouvinte numa série de matérias. Aos 19 anos eu já era operador certificado da Bolsa de Mercadorias de São Paulo para fazer operações de negócio a termo, né? Então eu sempre gostei de negócios. E no último ano da faculdade é que eu decidi não seguir a vida do direito. Achei que o turismo era o meu caminho e comecei a oferecer o meu serviço como consultor para fazer estudos de mercado, viabilidade econômica e financeira, e assim é que começou a minha vida. Eu decidi efetivamente formalizar uma empresa em 89, e foi exatamente em 89 quando eu trouxe a Meliá para o Brasil. A Meliá? Então eu tinha 23 anos de idade. O senhor trouxe a Meliá para cá? Eu trouxe a Meliá para o Brasil quando eu tinha 23 anos de idade. Qual foi o primeiro empreendimento aqui? Meliá Maceió. Maceió? Hoje o empreendimento não ostenta mais a marca Meliá, mas o principal empreendimento que a gente fez foi o World Trade Center em São Paulo. Legal. Que tinha o Gran Meliá World Trade Center São Paulo, mais o edifício World Trade Center, mais o shopping D&D. Foi um complexo grande que a gente participou de todo o processo de concepção, né? E durante muito tempo nós fomos os asset managers, na época que o Dr. Osiris Silva foi o presidente do conselho. O Dr. Osiris Silva é o mesmo da Embraer? É o mesmo da Embraer, o mesmo que foi ministro da infraestrutura. O cara é brabo. Ele foi o presidente do conselho e eu fui apresentar para ele
essa atividade que a gente estava trazendo para o Brasil, de asset management hoteleiro, ele falou, não, eu preciso de você. E foi um prazer enorme. Tem histórias divertidíssimas com ele. Divertidíssimas. Uma delas, aproveito e já conto, estava numa reunião de conselho, eram acho que 14 membros, 12 ou 14, se não me falha a memória, e a gente estava apresentando o orçamento que a gente tinha negociado com a Meliá, né? E cada membro do conselho, a maioria deles eram representantes de fundos de pensão. Eles usavam as suas experiências pessoais e tentavam traduzir no negócio. E eu começava a ficar desesperado, porque não é assim que funciona, né? O doutor Osiris Silva viu que eu estava começando a ficar nervoso, que eu não conseguia desenvolver a apresentação do budget que a gente estava pedindo aprovação. De repente ele virou para todo mundo e falou assim, senhores, os senhores sabem o que é um dromedário? Ninguém entendeu nada, né? Ele falou, dromedário é um cavalo que foi feito na base de consenso. Os senhores querem um dromedário ou os senhores querem um cavalo de raça? Aí todo mundo ficou quieto. Vamos deixar o Zé Ernesto apresentar o orçamento? Legal, hein? E depois a gente vota. Eu aprendi muito com ele. Pô, legal. E como é que foi a escolha? Isso que eu me fiquei curioso quando ouvi falar desse projeto Kempinski. Como é que... Porque ele é uma marca de luxo, né? Que você estava me explicando. Me explica um pouquinho pra gente o que é o Kempinski e por que vocês escolheram abrir no Brasil aqui. Bom, a Kempinski é a companhia hoteleira europeia de luxo mais antiga. Ela é do século XIX. Ela foi fundada por um senhor chamado Bertold Kempinski. Inicialmente tinha um restaurante em Berlim e a partir daí ele fez o seu primeiro hotel usando o seu sobrenome. O Bertold Kempinski era um sujeito além do seu tempo. Era um visionário. Ele é o sujeito que criou a meia porção. Ele percebia que as mulheres não comiam tudo que os homens comiam. Ele também foi o sujeito que inventou o wine by the glass, né? O vinho vendido em taça, que ele percebeu que as mulheres também não consumiam garrafas inteiras. Ele sempre foi um sujeito que se preocupou com detalhes. E luxo é detalhe. Né? Então a primeira propriedade foi o Hotel de Berlim, que não existe mais. E a partir daí ele foi expandindo para Frankfurt, foi expandindo para Munique. E o DNA da marca Kempinski é o DNA daquilo que é exclusivo, daquilo que é único. Então, na filosofia deles, você não pode ter dois hotéis iguais. Na filosofia deles, cada propriedade precisa ter uma personalidade própria, né? E isso eu acho que é o máximo do segmento de luxo. Então, a Kempinski hoje é uma companhia hoteleira que, como eles dizem, tem uma coleção de hotéis. São 74 ou 75 hotéis em operação, 21 ou 22 hotéis em construção, incluindo um nosso. O acionista controlador é a família real de Bahrein. A orientação deles é de que a companhia cresça única e exclusivamente no segmento de ultra luxury. E eu tive recentemente uma reunião com toda a diretoria em Geneve, há 2 semanas atrás, e surpreendentemente eles nos deram as notícias de que eles acreditam que o nosso projeto vai ser top 5 dentro da rede. Caramba. E por que a gente fica bastante orgulhoso disso? Imagina que faz parte do portfólio. O hotel deles, por exemplo, em Istambul, era o Palácio do Sultão. Nossa. O hotel deles em Munique era a residência oficial do rei da Baviera. E todas as propriedades têm esses significados históricos e culturais, né? Para nós ser top 5, realmente, eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho. Que legal. E por que Canela? Como é que ele chegou nessa decisão de escolher? Então, eu tenho um relacionamento com a Kempinski há mais de 30 anos, né? Como eu comecei muito cedo, né? Trouxe a Meliá, tinha 23, 24 anos de idade. Eu sabia que o fato de ter trazido a Meliá me daria visibilidade no mercado, mas o mercado continuava sendo muito pequeno naquela época. Nós estamos falando de 89, 90. Ele era muito pequeno. Poucos players e os meus concorrentes eram empresas tipo Pricewaterhouse. Quer dizer,
Se você é um executivo de uma grande organização, você vai contratar a Pricewaterhouse ou vai contratar o Zé Ernesto? Uhum. Se der errado, a culpa foi sua, contratou o Zé Ernesto. Verdade. Se você contratou a Pricewaterhouse, já deu errado, a culpa foi da Pricewaterhouse. Então, era lógico que o meu caminho era mais árduo. Então, eu decidi viajar o mundo, participar de tudo quanto é conferência de investimento no mundo e tentar fazer a minha própria demanda. E a partir daí eu passei a ser muito mais conhecido fora do Brasil. Bom, eu fui durante 16 anos membro do conselho da New York University. Por conta de várias conferências, acabei conhecendo várias pessoas e acabaram me convidando para dar uma aula, uma segunda, uma terceira, gostaram. Eu acabei virando membro do conselho. E eu era, e até hoje sou convidado para muitas conferências. E a conferência mais importante de investimentos hoteleiros da Europa acontece em Berlim, na Alemanha, todos os anos. Chama-se IHIF, International Hotel Investment Forum. E esta conferência, todos os anos, termina com um coquetel no Adlon Kempinski de Berlim. Então, todos os anos, eu era palestrante, todos os anos eu encontrava com o pessoal da Kempinski e todos os anos a gente falava, vamos fazer alguma coisa juntos no Brasil. Surgiu a oportunidade de comprar o Hotel Laje de Pedra. E com esta visão da criação da exclusividade inclusiva, que é o retrato da propriedade, depois eu te explico em detalhes, é que eu procurei a Kempinski e inicialmente eles falaram para mim, óbvio que não. Óbvio que se eu for para o Brasil tem que ser em São Paulo. Só que, enfim, quando alguma coisa tem que acontecer, está escrito nas estrelas, né? E naquela época, durante a pandemia, todo mundo tinha tempo. Verdade. Então eu virei pro executivo da companhia, eu falei, vamos fazer o seguinte, me dá 2 semanas e vamos voltar a nos reunir, que eu quero montar uma apresentação completa para vocês entenderem. Tudo bem, o cara tinha tempo. O que nós fizemos? Nós filmamos, né? Já que Maomé não vai à montanha, levamos a montanha até Maomé. Filmamos, fizemos uma apresentação, filmamos com drones, a propriedade inteira, fizemos uma apresentação do futuro projeto, com uma série de perspectivas, enfim. Criamos um pitch de vendas bastante interessante, voltamos e explicamos para ele que aquele hotel estava dentro de um loteamento que era uma das maiores preciosidades que existia no sul do Brasil, que as famílias mais, enfim, sofisticadas do sul do Brasil tinham casas lá, de que neste hotel o Mercosul havia sido criado, né? Inclusive tem fotos lá do Fernando Collor, do Beni. Acho que a gente pode colocar uma foto aí da paisagem, ô João André, coloca na 4 a foto do Kempinski. Isso aí. Essa era a propriedade. Esse é a propriedade como vai ficar. Isso. Mas né? a visão era essa aqui. A visão desse vale, que é absolutamente maravilhoso. Então, neste hotel havia sido assinado o Mercosul. Neste hotel haviam acontecido os principais festivais de música do Brasil. Neste hotel você tinha Vinícius de Moraes compondo, uma série Tom Jobim, Elis Regina, enfim, muito rico de história. E foi aí que a Kempinski falou, peraí, você tem um ponto. Né? A primeira coisa, quando eu vi a localização, né, do hotel sendo abraçado pelo condomínio e olhando um vale, eu falei, cara, aqui eu tenho risco zero de vizinhança, que é o pressuposto básico para você desenvolver alguma coisa de sofisticação e de alto luxo. Você não pode correr o risco do seu vizinho ser um lugar de pagode, entendeu? Por mais que possa existir pagode de qualidade, você entendeu? Mas você tem que ter risco de vizinhança zero. E isso nós tínhamos. Segundo contexto, tínhamos história, tinha cultura ali dentro, né? Nós mostramos a cultura gaúcha e a tradição gaúcha, que é diferente. E falamos o seguinte, nós queremos mostrar aqui a cultura e a tradição gaúchas de forma elegante. Nós não queremos aparentar a Alemanha, a Suíça, a França ou a Itália. Queremos mostrar a tradição gaúcha de forma elegante.
Isso tudo somado a essa, enfim, arquitetura sofisticada, eles falaram realmente faz sentido, vamos estudar. E a partir daí se desenvolveu e nós assinamos com eles. Quando inicialmente nós compramos o Laje de Pedra, nós não estávamos considerando exatamente ser Kempinski. Nós estávamos conceituando empreendimento para atuar nesse segmento. Certo. Né? Por sorte, conseguimos o melhor. Né? E estamos aí... O Laje de Pedra já seria um hotel classe A de luxo? O Laje de Pedra é um hotel que durante muitos anos ganhou o prêmio de melhor hotel do Brasil durante os anos 80. Legal. Né? É como você falou, o presidente assinou o Mercosul lá, o Então, Collor. Foi feito lá, por quê? Porque era um hotel 5 estrelas no sul do Brasil. Aliás, era, se não me falha a memória, acho que era o único hotel 5 estrelas. Seria o Copacabana Palace do Ele Sul. é o Copacabana Palace do Sul. Seguramente é uma boa, uma boa comparação. Com uma vista espetacular. Uma vista absolutamente espetacular. O Copacabana Palace está olhando o Oceano Atlântico, né? A praia de Copacabana. A gente está olhando o Vale do Quilombo. Eu prefiro a Serra. Eu acho que o Vale do Quilombo é mais bonito. Eu também. Que me desculpem os cariocas. Não, eu tô acostumado de ver aquilo toda hora, então uma paisagem igual a essa é difícil. Pro carioca, eu tenho certeza que o carioca prefere ver uma paisagem bonita dessa de montanha. Não, é engraçado. Nós temos muitos proprietários que são cariocas. O que eu digo proprietários? Porque o Kempinski Laje de Pedra, ele é uma espécie de apart-hotel. Porque ele é um residencial com serviços Kempinski e que você, sendo dono do apartamento, você pode alugar quando você não estiver lá. Explica isso pra gente, porque eu tava tentando entender e eu fiquei meio confuso. O Kempinski, ele vai ser um hotel / residência? Como é que vai ser? Ele é um empreendimento que tem toda a estrutura de serviços de um hotel Kempinski. Certo. Aliás, uma estrutura muito maior do que usualmente tem um hotel 5 estrelas, porque nós vamos ter 10 bares e restaurantes. Caramba! Nós vamos ter um centro de conferências com 6 salas para 60 pessoas e mais um ballroom de 700 metros quadrados, que seguramente vai ser o lugar mais disputado para casamentos, né? Nós vamos ter um teatro para 550 lugares, vamos ter um anfiteatro com 350 lugares, nós vamos ter um spa de 1.200 metros quadrados combinado com o fitness center, vamos ter um kids club com uma área gigantesca em indoor e outdoor, vamos ter quadras de pickleball, ou seja, é uma infraestrutura gigantesca com 351 apartamentos, o menor tem 54 metros quadrados e o maior 216, e todos esses apartamentos são vendidos. Então, o que acontece? Você pode comprar um apartamento e quando você não está lá, você deixa para Kempinski alugar para você. Certo. Ou, se você quiser entrar dentro daquilo que a gente chama de exclusividade inclusiva, você pode comprar uma fração do apartamento, um pedaço do apartamento que te dá direito a 6 semanas, por exemplo, por ano. E você ou usa essas semanas, ou usa dá algumas para Kempinski alugar, ou eventualmente você pode até viajar o mundo e ficar em lugares do mesmo nível do Kempinski, levando seu apartamento embaixo do braço. Legal. Ou seja, fazendo um sistema de intercâmbio. Então nós criamos um produto cujo objetivo é oferecer a segunda residência num nível altíssimo e por um preço absolutamente acessível. Interessante. Caso a pessoa tenha interesse em um Kempinski, ela poderia... Tipo, ela tem um período que ela pode ir aqui no Brasil, no Kempinski Brasil. Caso ela queira ir para um de fora, quais seriam os países? Existem 100 países no mundo que fazem parte desse sistema no intercâmbio, 18 mil propriedades, a grande maioria delas casas e apartamentos. Então, você decidir, por exemplo, a tua esposa estava me dizendo que vocês passaram um mês na Escócia. Quero passar um mês na Escócia. Quero passar em Edimburgo, quero ir para... Paguei caro lá, hein? Eu sei. Meu sócio, por exemplo, ele foi passar uma semana em Londres, né? Ele fez uma permuta, o apartamento ainda não está pronto, mas a gente já tem o sistema. Então ele ficou uma semana num apartamento em Chelsea, simplesmente entregando uma semana no futuro do Kempinski em Canela. Legal.
Você vai falar, custa caro uma semana de um apartamento em Chelsea? Pô, Custa. Ele simplesmente fez um intercâmbio, só pagou a taxa de intercâmbio e acabou. Ficou lá, trocou, entendeu? E é Isso padrão... vale muito a pena. Padrão residência. Residência de alto luxo. Que legal. E sempre em localizações prime. Né? O Kempinski de Canela. Então, a pessoa ela vai poder se hospedar como se fosse um hotel comum? Teria como essa possibilidade? Como é que Então, funciona? Digamos o seguinte, vou dar o meu exemplo. Eu comprei uma fração de 13 semanas, okay? Que equivale a 25% do apartamento. Eu sou paulista. Moro em São Paulo, minha família de São Paulo. Qual que é meu desenho? Eu provavelmente vá 4 vezes por ano para lá. Ainda vão sobrar 9 semanas. Metade, 4 ou 5, eu vou entregar para quem pensa que alugar para mim. Isso vai me gerar dinheiro suficiente para pagar todas as despesas da propriedade, ainda vai sobrar algum. E vou pegar 4 ou 5 semanas e vou viajar pelo mundo. E vou ficar na Toscana, em Provence, na Escócia, no Canadá, Nova Zelândia, Austrália, onde eu quiser, em 100 países, em propriedades do mesmo nível do Kempinski, usando o meu imóvel de Canela. Coloca as fotos pra gente aí, Jandre, por favor, naquele álbum ali de Kempinski. Essa aí é a visão... Aqui é a visão da piscina externa, né, que é de borda infinita. Nossa, espetáculo. O que nós estamos mantendo, tá vendo os arcos que tem nós estamos mantendo os arcos do modernismo. Onde os arcos? Nos sim. apartamentos. Legal. Então, Isso é do original. Do hotel antigo, basicamente, a única coisa que a gente está mantendo são os arcos do modernismo como uma espécie de reverência, né, à propriedade que ganhou durante muitos anos o prêmio de melhor hotel do Brasil. E porque também marca um momento da arquitetura brasileira afamada, né? Aqui você tem uma visão mais de cima. Você está vendo essa caixa grande de vidro? Aí vai ser o centro de conferências e o ballroom lá em cima. Legal. Né? No centro você tem uma praça de 2.500 metros quadrados coberta, ali no centro da propriedade, e a partir dali você acessa os restaurantes, os bares. Quantos restaurantes? São 10 bares e restaurantes. 10 bares e restaurantes. Nós já temos hoje um funcionando, né? Porque nós já entregamos um primeiro edifício, são 16 metros quadrados que já estão em funcionamento, já temos um restaurante... Mas é muita coisa, 10 bares e restaurantes. Não tem nada parecido no Brasil, tem? Que eu conheça, não. Que eu conheça, não. Agora, o que acontece é o seguinte, o Laje de Pedra, ele sempre foi um centro comunitário. Todo mundo frequentava o Laje de Pedra. Todo mundo queria frequentar a boate do Laje, entendeu? Então, o que nós estamos tentando fazer é que honrar o passado e manter esta fama do Laje de Pedra como um centro comunitário. Então, ali você vai ter o lugar para comer a pizza, para comer o hambúrguer, para comer uma comida sofisticada num restaurante estrelado Michelin, você vai ter uma delicatessen alemã, você vai ter a Steakhouse, que hoje nós já temos, já está funcionando, que é o 1835, que, modéstia à parte, é o melhor restaurante de carnes do Brasil, de longe. Já funciona. Já funciona, a gente recebe 8 mil visitantes por mês. Caraca. No restaurante. Vou lá quando estiver lá. Hoje nós já temos uma enoteca com 400 rótulos de vinhos de todos os lugares do mundo e com 40 vinícolas gaúchas participando também do projeto. Bacana. Nós temos um auditório onde a nossa orquestra se apresenta de tempos em tempos. Nós temos uma loja de artefatos de couro. Nós temos 2 galerias de arte. Nós temos uma atração experiencial que te mostra a história da Serra Gaúcha, a formação geológica, a formação do povo, e te permite entrar dentro do futuro Kempinski, Laje de Pedra. A gente já tem uma série de atividades funcionando, já temos o Whisky Society funcionando, todos os meses tem degustação de whiskies escoceses. Não? Vai, eu trouxe. Nós temos o Wine Club também funcionando, todos os meses nós temos degustação de vinhos. Então, hoje nós já temos uma comunidade de 450 proprietários que todos os meses têm motivos para frequentar o empreendimento. Não, além da região ser espetacular, né? A pessoa já
Serra Gaúcha já é atrativa por si própria. Acho que a pessoa vai nem querer sair do hotel, né, seu José? Porque com tudo isso aí... Se não quiser sair, tem argumentos para não sair. Agora, se quiser sair também, você tem cavalgadas, canoagens, hiking para fazer, né, trilhas para fazer. Você tem... Se você tiver com a sua família, você tem uma quantidade gigantesca de parques temáticos ali na região. Tem até uma foto do Sky Glass, que é uma atração nova ali de Canela, né? Nova mais ou menos, já tem 1 ano e meio. Ah. Já tem 1 ano e meio. E depois do Sky Glass já teve uma série de outras atrações que abriram. Já abriu o parque da NBA, que é o maior parque da NBA fora dos Estados Unidos, 4.000 metros quadrados. Já abriu também o Space Adventure, que é a única atração fora dos Estados Unidos que tem equipamentos da NASA. Caramba, que legal. Depois disso já abriu a Roda Gigante, que te possibilita olhar de longe todos os cantos da região. Não para de ter investimento. Tem um aquário que está em construção. Não para de ter investimento. Mostra ali o Sky Glass, pessoal, por favor, Jandre. Isso aí é a foto. Espetáculo, hein? O hotel fica perto? O Sky Glass fica no município de Canela. O município de Canela é um município muito grande. Ele fica no município de Canela, mas está a uns 15 minutos de carro do empreendimento. Do lado. Mas lá é tudo muito perto. Bom, para você ter ideia, a distância entre Gramado e Canela são 6 quilômetros, né? A estrada virou uma avenida. Pro carioca dá para ir a pé. A gente vai pegar 1 hora de trânsito. Coloca ali no Sky Glass o videozinho pro pessoal ir lá conhecer. Dá o play aí. Tu teria coragem de caminhar uma plataforma de vidro com 360 metros de altura? O Sky Glass em Canela foi construído sobre o Vale da Ferradura e tem uma vista de tirar o fôlego. E para os mais corajosos tem o Abusado, um monotrilho com cadeiras suspensas que te dá aquela sensação de estar flutuando. Uma experiência única. Se tu ficou com vontade de conhecer e saber o preço, tem mais detalhes na descrição do vídeo. Que bacana, hein? Tu teria coragem de caminhar uma plataforma de... Ainda não fui nesse... Eu já fui várias vezes. Até porque muitas vezes quando chegam os executivos da Kempinski, por exemplo, eles querem lá conhecer, entender quais são as atrações diferentes, né? Você não tem nenhuma outra plataforma na América do Sul comparável. Com essa visão também. Aliás, o que eles chamam de Abusado, que são essas cadeiras que circulam embaixo, não tem em nenhum lugar do mundo. Sério? Não tem em nenhum lugar do mundo. E essa plataforma é tecnologia 100% brasileira de uma empresa catarinense. Espetacular. Né? Então você tem N atrativos. Assim, dá para ficar fácil 1 semana ali na região com um monte de coisa para fazer e ainda sair com a sensação de que... 1 semana é pouco. Tem muita coisa. Porque aí tem Canela, aí você vai para Gramado também. Gramado é uma cidade que tem, assim, os atrativos de Gramado é mais a própria cidade, o caminhar nas avenidas, com aquela arquitetura, com os restaurantes, né? Você tem alguns parques que acontecem também em Gramado. Mas, assim, Canela é um município maior, é um município territorialmente maior e a natureza está mais em Canela do que em Gramado. Verdade. Mostra a foto da igreja pro pessoal e ficar com vontade de ir pra Canela. A Catedral de Pedra de Canela é maravilhosa. A direita é a última, a aba da direita. Isso. Olha que espetáculo. Essa Catedral de Canela é maravilhosa. Tenho vontade de um dia morar lá na Serra Gaúcha. Olha, você sabe que tem algumas pessoas que estão comprando apartamentos no Kempinski para morar. Ah, sério? Verdade. Legal. Verdade. Até porque, bom, você saiu do condomínio, tropeçou, caiu no aeroporto. Né? E aeroporto, agora tem aeroporto em Canela, né? Então, quando eu cheguei lá, uma coisa que sempre me chamou assim, a atenção, a curiosidade, é que existia um aeródromo administrado pela prefeitura, que não tinha nem cerca direito, mas tinha uma pista de 1.200 metros. Falei, gente, alguma coisa aqui está errada. Logo depois que a gente obteve todas as licenças e nós começamos a comercialização, iniciar as obras, eu encontrei um amigo que tinha conexão com uma grande empresa operadora de aeroportos, a Inframérica, que administra o aeroporto de Brasília e de Buenos Aires, por exemplo. Aí eu chamei eles e falei, vocês me ajudam a entender por que aqui
Eu não tenho um aeroporto de verdade? Bom, eles desenvolveram todos os estudos técnicos e me mostraram, olha, para você ter um aeroporto de verdade, você precisa aqui ampliar a pista, alargar a pista, colocar instrumentos e tudo mais, etc. E eu tentei movimentar tanto a Prefeitura de Canela quanto o governo do estado sobre isso, mas ninguém me deu atenção. Então, recolhi meus flaps, voltei para casa e comecei a tratar da minha vida. Quando vieram as enchentes, que o aeroporto de Porto Alegre simplesmente fechou. Por meses. Por 7 meses, né? Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou tentar resgatar esse assunto. Mas eu não vou falar com o operador de aeroporto. Eu vou falar com quem está precisando do aeroporto. Eu fui atrás da Latam. Legal. E aí a Latam fez um estudo e falou, cara, dá para... Se tiver essa ampliação, esse alargamento e tal, eu começo com 3 voos semanais fácil. Aí eu pedi para eles, coloca isso daí no papel. Aí com um estudo técnico na mão, o compromisso da Latam foi no Ministério do Turismo. E no Ministério do Turismo viraram para mim e falaram, não, esquece a Inframérica, vamos falar com a Infraero. A Infraero tem apetite para isso. Falamos com a Infraero, bom, contando uma história longa de forma curta, hoje aquele aeródromo que existia não existe mais. Hoje você tem um aeroporto regional com pista largada para 30 metros, que é a mesma largura que tem do aeroporto de Caxias, pista ampliada para 1.360 metros, que é mais ou menos o tamanho da pista de Santos Dumont. Já tem os papis e na próxima semana, eu não sei quando vai ao ar aqui o podcast, mas na primeira semana de setembro vai ter o voo do avião da FAB para poder fazer a homologação da pista e a partir daí poder receber aeronaves maiores. Ainda não é o suficiente para receber os Airbus da Latam e nem os Boeings da Gol. Mas nós vamos trabalhar para fazer a ampliação da pista para que, no mínimo, antes da inauguração do Kempinski Laje de Pedra, eu possa pegar um avião em Congonhas e descer em Canela. Aquele turbo-hélice da Azul não opera? Não consegue? Ele poderia operar. Um ATR-72 hoje já tem capacidade de operar. Outro dia pousou um Global 5000, né? Que são 19 lugares. Essa semana está previsto também descer um Bombardier Global 7500, que é do BTG. São quase 30 assentos. Você tem uma série de jatos que já descem hoje, entendeu? E é imprescindível, né, pessoal? Quando teve aquela enchente e ficou o aeroporto 7 meses fechado, como o senhor falou, o senhor imagina que esse tipo de ocorrência impactou os negócios lá? Muito, muito. No nosso caso, nós não tivemos nenhum prejuízo patrimonial, né? Afinal de contas, a gente está sobre uma laje de pedra. Nada aconteceu. Mas a gente tinha colaboradores que não tinham como chegar, porque moravam em cidades próximas, tinham estradas que estavam interrompidas, avenidas que estavam interrompidas, então nós colaboramos com a comunidade. Nós pegamos os equipamentos da obra e ajudamos a livrar, a limpar as coisas nas estradas, a desobstruir estradas e avenidas. Nós colaboramos, mas o restaurante, por exemplo, sofreu demais. Todos os restaurantes da Serra Gaúcha sofreram muito. Foi uma segunda pandemia para os gaúchos, né? Talvez até pior. Nossa. Talvez até pior. Porque a pandemia, como era mundial, todo mundo entendia o problema. Né? Durante as enchentes, não era todo mundo que entendia o problema. Você está aqui no Rio de Janeiro, você não tem a menor ideia do que está acontecendo com um sujeito lá que não tem como trabalhar, né? Você lê, você ouve falar, mas é diferente de você vivenciar a dificuldade das pessoas de poderem sobreviver. Foi muito difícil, muito doloroso. Hoje o senhor acha que já passou na mente do turista que vai viajar lá para o sul? Ninguém mais se lembra das enchentes. Hoje você desce em Porto Alegre, o aeroporto está como estava antes. Você pega as estradas e continua indo para a Serra Gaúcha, para Gramado, Canela, Nova Petrópolis, São Chico, com tranquilidade. Mas num país que tem uma taxa de juros a maior do mundo, se você fecha, você precisa pegar dinheiro emprestado para pagar as contas.
o que você acaba devendo é muito maior. Então eu fiquei com muita pena dos restaurantes, fiquei com muita pena dos atrativos turísticos. Eu sei, conheço pessoas que foram obrigados a vender os seus negócios para sobreviver. Hotéis também, né? Hotéis também tiveram dificuldades. Não era o nosso caso, que estava em obra, né? A gente não teve nenhuma perda. E em termos de cronograma, nós conseguimos remontar o cronograma, nós perdemos apenas um mês, né, do cronograma original. Para a gente não foi grande perda, mas a gente viu as pessoas realmente se machucando lá. Foi feito ou está sendo feito algo nesse sentido para prevenir uma próxima situação como essa? Eu prefiro você perguntar para os políticos. Porque, se bem que foi uma ocorrência que o pessoal diz que é uma em 100 anos, né? Mas... Mesmo assim, eu prefiro deixar você perguntar isso para os políticos. O bom é que tem agora o aeroporto em Canela. Então, o aeroporto em Canela, o bom dele é que ele vai trazer uma demanda que tem bolsos mais fundos, porque a pessoa poder ir direto, isso significa conforto. Não é todo mundo que quer descer em Porto Alegre, pegar um carro e ir para Gramado. Não. Hoje ainda não está disponível. Se eu quiser ir para Canela pelo aeroporto, ainda não consigo. Hoje você não tem voos comerciais disponíveis porque a pista ainda não foi homologada. Nós até tentamos fomentar um voo com a Azul, de um ATR-72, e a Azul não respondeu. Eu não posso porque a pista não está homologada. Significa dizer, para o seguro é como se essa pista não existisse, para o sindicato dos aeroviários é como se essa pista não existisse. Se acontecer alguma coisa, é um caos. Então... até a homologação, que vai acontecer na primeira semana de setembro, a gente não tem esses voos. Imediatamente depois, eu tenho certeza que tem várias companhias de táxi aéreo que vão se interessar. Existe na regulamentação da ANAC uma regulamentação chamada 135. Ela permite que a companhia de táxi aéreo faça voo regular. E como o mercado ele tem as suas próprias regras, eu tenho certeza absoluta que já tem várias empresas de táxi aéreo querendo criar voos regulares, ligando os principais aeroportos a Canela e aproveitar esse nicho de mercado que já vai surgir de imediato, entendeu? Então, eu acredito que ainda no ano de 2025 nós teremos alguns voos regulares descendo lá. Hoje, se a pessoa quiser ir para o sul, ou é Porto Alegre ou é Caxias do Sul. Exatamente. Para a Serra Gaúcha é mais perto, eu acho que... Tanto faz, Caxias ou Porto Alegre, vai dar uma hora mais ou menos, né? Você vai demorar praticamente o mesmo tempo. É que a estrada de Caxias até os municípios de Gramado e de Canela, elas são menos efetivas e de menor qualidade do que as estradas que te levam hoje para Porto Alegre. Hoje, recentemente, tem um trecho que foi asfaltado de uma estrada que existia de terra, que reduziu em 20 quilômetros o trajeto. Então, hoje você consegue fazer por esse novo trajeto, eu acho que passa por Santa Maria do Herval, você faz em 1h20. Eu costumo dizer o seguinte, que a Serra Gaúcha é uma profecia autorrealizável, né? Por quê? Porque todas as pessoas que visitam a Serra Gaúcha respiram a prosperidade do local, né? E as pessoas pensam, puxa, mas como é próspero aqui, né? Só para te dar um exemplo, você tem na Serra Gaúcha o que se chama de pleno emprego, né? Em economias, pleno emprego significa o número de vagas ofertadas fazem um match com o número de pessoas em idade de trabalho. Você tem pleno emprego na Serra Gaúcha. No nosso restaurante lá, por exemplo, nós temos 120 vagas. Nós nunca conseguimos preencher todas elas. Por quê? Porque falta mão de obra qualificada. Então, você tem um índice de desemprego em torno de 12%, que equivale à inexistência desse match por conta da qualificação. Mas é uma localidade com pleno emprego. E as pessoas, então, ficam tão animadas que resolvem investir ali. Então, continua investindo e continua gerando prosperidade, né? A economia da Serra Gaúcha, de Gramado e Canela especificamente, cresce a mais de 10% ao ano há mais de 15 anos. Caramba. Isso é um negócio excepcional, entendeu? Você não encontra em nenhum outro lugar do país. Talvez algumas regiões do agronegócio, né?
você encontre alguma coisa parecida. Agora, existe conexão do mundo agro com a Serra Gaúcha. E você sabe qual que é? É que o desenvolvimento da agroindústria e do agrobusiness no Brasil se deu por conta dos gaúchos. Você sabia disso? Não. Então eu vou contar a historinha para os teus... Maravilha. Para os teus... Ouvintes. Para os teus ouvintes. Quando chegaram aqui os italianos, os alemães no Rio Grande do Sul, esses imigrantes eles eram recebidos e eram entregues para eles lotes de terra. E a cada lote, uma família era alocada. E cada lote era suficiente para alimentar uma família. Só que, de repente, aquela família tinha 4, 5 filhos. Um conseguia se alimentar dali, mas os outros tinham que buscar outros lugares para eles se desenvolverem. Então a fronteira agrícola brasileira nasceu por conta disso. Então os filhos que não tinham onde plantar, né, onde não tinham onde cultivar gado, tinham que procurar outras terras. E daí do Rio Grande do Sul a fronteira agrícola subiu para Santa Catarina, para o Paraná, para o Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso e hoje chega até em Roraima. Legal. Você teve também muitos que venderam as suas propriedades no Rio Grande do Sul porque falaram, pô, com esse preço aqui eu compro 20 vezes mais terra em Goiás ou em Mato Grosso e tudo mais. Então, assim é que o agrobusiness brasileiro foi se expandindo. Então, existe uma memória afetiva muito grande. Tanto é que quase 10% dos nossos proprietários hoje são egressos do Centro-Oeste. São pessoas que têm aquela memória afetiva da Serra Gaúcha. E também tem uma outra característica. Você, quando trabalha no agro, você é obrigado a ter um avião. É um instrumento de trabalho. Então, o sujeito também pega o avião no final de semana e tal, e voa até... E desce hoje em Canela. Entendeu? Legal. Desce hoje no aeroporto de Canela. Então, você tem essa característica da Serra Gaúcha de ser um lugar de prosperidade. Então, ele é um lugar de prosperidade, é um lugar seguro, é um lugar bonito, é um lugar organizado. Poxa, quem não quer ficar lá? Entendeu? Cheio de vinícolas. Cheio de vinícolas, cheio de atrativos. Você sabe quantos canyons existem no Rio Grande do Sul? 75. Nossa. Só tem 2 que são conhecidos, que é Itaimbezinho e Fortaleza. Né? Mas são 75. Assim, é uma região que é menos povoada do que a Amazônia. Os campos de cima da serra, região dos canyons, né? Que são as Highlands brasileiras. Né? Você que foi para a Escócia, são as nossas Highlands. Então, você tem muita diversidade natural, você tem muitas belezas naturais na região. Tem os Pampas que eu quero conhecer ainda. Os Pampas gaúchos. Você tem, assim, muita coisa a explorar no Rio Grande do Sul, mas só exclusivamente a Serra Gaúcha, os campos de cima da serra, aquela parte da região nordeste do Rio Grande do Sul, é esplendorosa. Eu, quando fui lá para Bento Gonçalves, lá na Serra Gaúcha, aí tem um passeio lá que é a Epopeia Italiana. Aí você estava falando essa história, eu lembrei que eles contam que os italianos, para vir para o Brasil, prometeram terras frutíferas, terras que eles poderiam plantar e crescer. Quando eles chegaram aqui não foi nada disso. E aí eles tiveram que cair dentro. Não, mais ou menos. Os italianos que chegaram em São Paulo foram para o interior de São Paulo e tinham zonas... eu sou egresso de uma família italiana e que acabou ficando em São Paulo. Os italianos que foram para o Rio Grande do Sul realmente enfrentaram terras não tão boas de qualidade. Mas mesmo assim eles produziram... E o vinho você acaba produzindo em terras que são boas, mas não tão boas para outros tipos de produção. Né? Interessante. Como é que eles conseguiram criar essa cultura de vinhos no sul, né? Por que se concentrou tanto no sul e essa qualidade toda que eles conseguem lá? Eu acho que é uma combinação de fatores. Primeiro, por conta do clima. Segundo, por conta do povo. Né? Terceiro, pelo fato de que a uva já era cultivada há muito tempo lá. Né? Então, chegou-se à conclusão de que, peraí, eu tenho um solo bom,
né, para viticultura. Eu tenho um clima bom para viticultura. E o vinho é um produto largamente consumido hoje no mundo, então, peraí, deixa eu melhorar o meu produto e vou vendê-lo em boa qualidade, em boa quantidade. E isso culminou para que a viticultura crescesse. Hoje você tem uma quantidade gigantesca de vinícolas excepcionais no Rio Grande do Sul. Ainda tem muito brasileiro que tem preconceito, né, com o vinho brasileiro. É porque não conhece o vinho de qualidade. Que eu tomava vinho, aqueles vinhos antigos. O cara que estava tomando sangue de boi não tem a menor ideia do que seja um vinho de qualidade, né? Mas se você for a Bento Gonçalves, for a Flores da Cunha, Sim, for ali na região, você tem... Nossa, dá para você ficar bêbado todos os dias. E as vinícolas também são belíssimas lá na Serra Gaúcha. São. Eu aconselho, já que estamos falando com teus ouvintes, eu aconselho que os ouvintes vão conhecer a Serra Gaúcha e olha, pontuar o seguinte: vale a pena passar uns dias na região de Bento Gonçalves, Flores da Cunha e fazer o roteiro das vinícolas. Vale a pena ficar uns dias na região de Cambará do Sul e conhecer os canyons. Itaimbezinho. Itaimbezinho, Fortaleza. Vale a pena caminhar para São Francisco de Paula, conhecer... Esse eu não conheço. Conhecer... São Francisco tem parques de flores maravilhosos. Você tem lugares assim de natureza exuberante. Canela com todos os seus atrativos, Gramado com todos os seus atrativos. Olha, dá seguramente para você passar no mínimo uns 10 dias ali sem repetir nenhum tipo de atração e sempre com novidades. Verdade. Para você que está assistindo a gente, ali, quando a gente fala Serra Gaúcha, muitas pessoas... Gramado, vou para Gramado. Ou no máximo ali Canela, Gramado e Canela. Mas a Serra Gaúcha separam, como o senhor Ernesto falou pra gente, separa uma semana para você conhecer a região ali de Bento Gonçalves, Flores da Cunha, que é a região dos vinhos, de vinícolas, que você não vai se arrepender e vai tirar o preconceito com o vinho brasileiro, que é muito bom. Sensacional. E de Nova Petrópolis também. Nova Petrópolis, de verdade. Nova Petrópolis é uma outra região bacana. Pra mulherada que gosta de couro, tem igrejinha. Tem igrejinha, tem Três Coroas. Aí você começa... Se for falar em todas... Taquara, se for falar em todas as cidades, aí que você não sai de lá um mês. E também é um polo moveleiro também bem forte, né? O sul. Povo moveleiro muito forte. O povo gaúcho é um povo trabalhador e sabe fazer coisa boa, né? Você tem uma herança que é uma mistura do italiano com o alemão. Que deu certo. Que acabou criando... É uma mistura que deu certo, exatamente. Bastante dedicada ao trabalho, com muita força. E esse povo é que fez com que houvesse a superação da enchente com rapidez, né? Agora, voltando a falar do turismo na Serra Gaúcha, o que o Kempinski está fazendo dentro desse contexto? Recentemente me perguntaram isso e eu falei, olha, a Serra Gaúcha, ela inicialmente era um destino romântico, né, dos namorados, e aí depois vieram os parques temáticos, os museus, que acabou atraindo as famílias. Mais recentemente, por conta das vinícolas, da enogastronomia, restaurantes, vinhos, acabou atraindo um outro tipo de público. Mais recentemente, com a privatização dos parques, onde está o Itaimbezinho, onde está Fortaleza, começou a criar mais infraestrutura para os passeios de aventura. Então, além desses canyons, você tem hoje um monte de parques com trilhas maravilhosas, inclusive em Canela e em Gramado. Então, a Serra Gaúcha se transformou num destino tão completo, que faltava um Kempinski para colocar essa cerejinha dentro desse destino, né? Então, o que a Kempinski vai fazer, literalmente? Ela vai colocar a Serra Gaúcha no mapa mundial do turismo de luxo. Eu já conversei com uma série de operadores turísticos que vendem Copacabana Palace, que vendem Foz do Iguaçu, que vendem destinos de luxo no Brasil, e eles já falaram, seguramente Canela vai fazer parte desse circuito. Que legal. Nós hoje já começamos a ver um pouco de estrangeiros, né, na Serra Gaúcha, por conta
dos nossos hermanos argentinos que estão ricos, viajando para todos os lugares, deixando um déficit mensal de $1 bilhão na Argentina por conta das viagens. Então, hoje a gente ouve os argentinos e os uruguaios andando nas ruas de Gramado e de Canela, mas depois que o Kempinski Laje de Pedra abrir, nós vamos ver americanos, vamos ver canadenses, vamos ver franceses, vamos ver alemães. Vai colocar a região da Serra no mapa mundial. Por isso que o aeroporto é importante. Verdade. Entendeu? Por isso que o aeroporto é muito importante, para poder dar esse acesso aéreo direto à região. De valores, a gente está falando de quanto de investimento ali no Kempinski? De custo de obra, nós estamos falando de R$1 bilhão. Nossa. É bastante dinheiro. Só de obra. Só de obra. É muita coisa mesmo. Então, eles têm a confiança que ali vai ser o projeto vencedor aqui no Brasil. Olha, nós não teremos nada comparável no Brasil no que diz respeito à qualidade de obra. A exigência da Kempinski. Vou dar um exemplo. Outro dia estava o vice-presidente de serviços técnicos em reunião conosco, revendo os projetos, e ele virou para o pessoal dos consultores de ambientação e de sonorização e falaram o seguinte: se o David Guetta estiver fazendo uma rave no corredor do seu andar, você dentro do quarto não pode ouvir nada. É mais ou menos esse o nível de conforto que a gente está oferecendo. Sério? Ar-condicionado não pode fazer barulho. Ar-condicionado não pode soltar vento. Ele tem que refrigerar o ambiente. Você vai falar, que ar-condicionado é esse? Existe. Custa caríssimo, mas existe. Do mesmo jeito que existem as portas que são cheias de gatilhos, né? Como que você vê muito na Europa, para não entrar vento, para não entrar som. É isso que nós vamos ter dentro do Kempinski Laje de Pedra. Pra você ter ideia, a geladeira não pode estar à vista. Isso é um caso interessante para te contar. A Kempinski exigiu da gente que as geladeiras não podem estar à vista, precisam estar embutidas. Muito bem. Quando nós iniciamos o projeto, não existia nenhuma empresa brasileira com tecnologia capaz de ter um refrigerador embutido. Então, nós tivemos que importar da Alemanha, né, um refrigerador de embutir para colocar dentro do apartamento modelo para as pessoas verem. Ele fica embutido aqui dentro do móvel? Ele fica dentro do móvel. É um móvel. Você não vê a geladeira. Legal. Você simplesmente abre a porta do móvel e você se surpreende que tem uma geladeira, você tem um freezer, você tem uma lava-louça, você tem... Nada podia estar aparente. Muito bem. Um dia, a diretoria da Tramontina foi lá visitar um empreendimento e eu mostrei para o seu Clóvis Tramontina. Olha, nós temos aqui um refrigerador que não é Tramontina. E nós não podemos ter um Tramontina porque o Tramontina não tem essa tecnologia. Passado um ano, a diretoria da Tramontina nos convidou para almoçar lá em Carlos Barbosa. E nós fomos lá almoçar em Carlos Barbosa e o seu Clóvis virou para mim e me mostrou: tá vendo esse refrigerador? Ele é apropriado e eles desenvolveram parcerias com empresas chinesas e empresas da Turquia e hoje eles disponibilizam esses refrigeradores que custam bem mais caro do que os refrigeradores comuns, mas mais barato do que trazer aqueles equipamentos da Alemanha. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque uma das coisas que nós estamos fazendo é fomentando no Rio Grande do Sul empresas e empreendedores a poderem ser nossos fornecedores. Muito legal. Nós temos uma filosofia de sempre procurar fomentar a região que nós estamos. Porque, veja, esse é um tipo de empreendimento que você precisa levar prosperidade a todo mundo. Né? Eu tenho uma visão, e que já é longa, né? Eu lecionei na FGV durante muitos anos, e eu costumava dizer na FGV que toda empresa tem 4 clientes. No caso do nosso empreendimento, os 4 clientes são o nosso acionista, que é o investidor que está colocando dinheiro, dos quais eu me incluo. Você tem os colaboradores, que são aqueles que ajudam,
Você tem um acionista. Em segundo lugar, você tem um cliente propriamente dito, a quem você está servindo. Terceiro, você tem o colaborador. E 4, você tem a comunidade. E você tem que levar a prosperidade para os seus 4 clientes, para que todos se beneficiem daquele negócio que está sendo desenvolvido. No caso específico, nós teremos 1.000 colaboradores durante a operação. Hoje a cidade tem 50 mil pessoas, né? Muito maior do que originariamente quando o Laje de Pedra foi construído. Mil colaboradores. Mas nós teremos 1.000 colaboradores dentro do empreendimento. Pô, bacana. 1.000 colaboradores, você vai falar, como é que você vai conseguir trazer essas pessoas com o espírito e DNA Kempinski para servir dentro do Kempinski? Nós já começamos o núcleo de hospitalidade, nós estamos em 2025, nós iniciamos em junho passado o núcleo de hospitalidade e já estamos preparando todas as pessoas que estão hoje já dentro do Kempinski Laje de Pedra, elevando o padrão de serviço deles para oferecer serviços padrão Kempinski em breve. E isso é o embrião do treinamento para todo mundo que vier a trabalhar dentro do empreendimento. Nós tivemos pessoas nossas que foram treinadas pela Kempinski em Bangkok, em Bali. Estamos recebendo agora em setembro um grupo de 10 executivos da Kempinski para poder fazer a revisão de todos os processos que a gente está implantando. Nós estamos fazendo um negócio efetivamente revolucionário, não apenas na Serra Gaúcha, mas na indústria de hospitalidade brasileira. Via de regra, as pessoas que empreendem hotéis contratam a companhia A, B ou C, a Accor, a Marriott, a Intercontinental, a Hyatt, o que seja, e acham que a companhia hoteleira vai chegar e com uma varinha mágica vai colocar na cabeça de cada colaborador e cada colaborador vai se transformar num prestador de serviço com o DNA daquela companhia. Isso não existe. Isso não existe. Você tem que preparar as pessoas. Você está treinando já desde o ano passado. Nós já demos início em junho passado, junho de 25, e nós vamos abrir no primeiro trimestre de 27. Já estamos fazendo esse trabalho. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas trabalham basicamente por 3 motivos. Primeiro, por dinheiro, óbvio. Segundo, por admirar os princípios da organização. E terceiro, por admirar o líder. É isso que nós estamos fazendo desde já. Mostrar os princípios da organização, não apenas a nossa, mas também a Kempinski, a qual eles vão se integrar, e capacitando todos os líderes que nós temos hoje, seja no restaurante, seja na nossa área de consultores imobiliários, seja na enoteca, seja na loja de coros, no auditório, na orquestra, em tudo, qualificar as pessoas e os líderes dessas atividades para que eles sejam admiráveis também, né? O DNA da Kempinski de gestão de pessoas é um negócio gigantesco, né? Outro dia eu estava tendo um exemplo de um colega norte-americano que me citou um exemplo, né? De um mesmo funcionário, de um mesmo colaborador que trabalhava num hotel de alto luxo e num hotel de 5 estrelas. E esse sujeito que trabalha nesses dois hotéis virou para esse conhecido nosso e disse: eu amo trabalhar nesse hotel de luxo e suporto trabalhar nesse hotel de 5 estrelas. E ele falou: por que isso? Qual a diferença? Ele falou que neste hotel de luxo todas as minhas lideranças perguntam a todo momento o que eu posso fazer para te ajudar para o teu trabalho ser o melhor possível. E as pessoas que estão trabalhando nesse hotel de alto luxo, elas dão bom dia com a alma, de verdade. Elas estão se entregando, né, ao trabalho que estão fazendo. E aquele hotel de 5 estrelas, simplesmente o sujeito é cobrado pelo líder dele se ele está fazendo o trabalho correto. Então, é uma diferença brutal. Eu vou te dar um exemplo recente que eu passei, né? No último carnaval, em março, eu fui, enfim, visitar meu filho que estava estudando lá em Milão e resolvemos passar um final de semana em St. Moritz. Pegamos o famoso Bernina Express, que é o trem expresso mais lento do mundo, que vai passeando pelos Alpes suíços, assim, 50 quilômetros em 2 horas e meia. Mas, cara,
Ninguém quer velocidade. Nossa, sensacional você vê aquela paisagem. Mas enfim, chegamos em São Moritz de trem, cheguei na estação de trem, peguei um táxi comum, ninguém sabia quem eu era. Na hora que o táxi parou na frente do Kempinski em São Moritz, o capitão porteiro abriu a porta e falou: senhor Marino, bem-vindo ao Kempinski. Caramba. Como é que ele sabe quem eu sou? Existe toda uma ciência, existe todo processo, existe toda uma forma, né? E que hoje a Latam, por exemplo, também já está copiando, né? Para quem é cliente Black Signature, né? São aqueles malucos que nem eu, que viajam que nem malucos. Outro dia eu estava em Frankfurt, voltando para São Paulo. Eu mal cheguei perto do gate, veio uma funcionária, eles chamam lá do Special Services, se aproximou de mim e falou: senhor José, boa tarde, como é que o senhor vai? Não sei o quê, vamos fazer seu check-in. Como que ela sabia quem que eu era? Existem processos, existem formas de você tratar o cliente de forma, enfim, em detalhes, com sofisticação, com cuidado e tal. Isso você encontra no Kempinski sempre. Durante todo o período que eu estive no Kempinski de São Moritz, todo mundo queria me mimar. Caramba, que legal. Cara, eu cheguei no café da manhã, eu estava tomando café da manhã, de repente chegou um garçom, se aproximou da nossa mesa e falou em inglês comigo, né? Senhor Marino, bom dia, tal, etc. Eu sou também garçom aqui do restaurante. Como eu sou português, caso o senhor queira falar comigo na sua língua, eu estou à sua disposição e posso lhe servir. Espetáculo. Isso não tem preço, entendeu? Como é que consegue chegar nesse nível de treinamento com o colaborador? Para ele chegar nesse nível de qualidade muito esforço e muito dinheiro. É. Você precisa ter muito investimento em gestão de pessoas, em recursos humanos e em treinamento. Muito dinheiro. Na minha vida, eu já participei de vários projetos desafiadores, né? Um deles foi o Brises de Sauípe. Muita gente deve lembrar do Resort Brises que tinha em Sauípe, que durou de 2000 até 2010. Quando a gente deu início ao Brises em Sauípe, as pessoas elas vinham da vila de Sauípe, que era uma vila de pescadores, né? Que antes de chegar ao complexo de Sauípe, era uma vila que vivia de escambo. A partir do momento que chegou o complexo lá e começou a circular dinheiro, você transformou, entre aspas, aqueles pescadores em miseráveis, porque você introduziu dinheiro numa comunidade que não sabia o que era dinheiro. E essas pessoas, muitas delas que não tinham nem noção de higiene pessoal, tinham que trabalhar num hotel de padrão internacional. Como é que você conseguia fazer isso? Sabe o que a gente fez? A gente contratou um professor de teatro. E o professor de teatro ensinou para todos os colaboradores que quando a Dona Maria chegava no hotel, ela não era mais a Maria que morava em Sauípe. Ela era Maria Camareira. Ela era uma personagem. Entendeu? O Joaquim, que ia ser garçom, ele não era mais o Benedito, o Joaquim, que morava na vila lá de pescadores. Ele era o Benedito, o garçom de um empreendimento de luxo de padrão internacional. Sabe o que aconteceu? As pessoas queriam chegar antes do horário de trabalho e iam depois do horário de trabalho porque se sentiam mais confortáveis vivendo o personagem do que vivendo a vida deles. Então, existem artifícios, existem processos, existem formas de você auxiliar as pessoas a desempenharem o papel que elas precisam desempenhar. Mas no caso específico da Kempinski, é muita gestão, é muito dinheiro e é muita dedicação. E eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estão hoje na Serra Gaúcha, todas elas vão querer trabalhar no Kempinski Laje de Pedra. E muita gente que hoje está no Rio, em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, em grandes capitais, em hotéis de luxo, vão querer trabalhar no Kempinski Laje de Pedra.
porque eu vivenciei e estou vivenciando por dentro os métodos e os processos da companhia. É um negócio completamente fora do comum. Todo mundo vai querer experimentar isso. Sem falar que a Kempinski é uma companhia que tem, na sua filosofia, a internacionalização das carreiras. Vou citar alguns hotéis que eu tive na Kempinski nos últimos 2 anos. Eu tive no Kempinski de Munique, tive no Kempinski de Berlim, tive no Kempinski de Viena, tive no Kempinski de Engelberg, na Suíça, só para citar esses 4. Nesses 4 hotéis, em todas as recepções que eu conversava com as pessoas, ninguém era do lugar. Na Suíça, o sujeito era francês, ou era alemão, ou era português, né? Em Viena, o sujeito era russo, ele era croata, era de outros lugares. Isso faz parte. Então, as pessoas vão querer trabalhar dentro do Kempinski porque aqui vai abrir outras portas. E outra coisa interessante que a Kempinski vai fazer para ajudar a fomentar esse nível de DNA. Ela vai criar um programa dentro da companhia permitindo a todos os brasileiros que hoje trabalham na Kempinski, no mundo, se quiserem vir trabalhar no Kempinski Laje de Pedra, serão promovidos. Legal. Caramba. Então, se você é recepcionista e quiser vir para cá, você vai ser o chefe da recepção. Se você é o subgerente de um restaurante, você vai vir para cá e vai virar o gerente. E assim sucessivamente. Então, nós vamos trazer brasileiros que já têm o DNA da Kempinski no mundo inteiro para voltar para casa. E não significa que eles vão ficar aqui pro resto da vida. Né? Eles vão continuar dentro desse processo de internacionalização, mas eles vão ajudar a criar o DNA da companhia dentro do hotel, dentro da propriedade, dentro de Canela, e depois essas pessoas vão se exportar para o mundo inteiro. E quem vier a comprar este apartamento no Kempinski Laje de Pedra, seja uma fração de 6 semanas, uma fração de 13 semanas ou um apartamento inteiro, vai se beneficiar disto tudo, que vai ser completamente fora do comum do que existe hoje no Brasil. Já tem uns valores? Valores do quê? De diárias ou de propriedade? Propriedade. Tem. Hoje uma fração de 6 semanas você compra por menos de R$500 mil. 6 semanas... Me conta quem tem mais de 6 semanas por ano de férias. Me apresenta. Bom, tudo bem, deve ter aí esses funcionários públicos de alto calão, políticos e tal, essa turma, os intocáveis, tudo bem. Mas tirando essa turma que vive do Estado lá em cima, quem tem 6 semanas de férias por ano? Me diga quem tem 4 semanas de férias por ano. Cara, se você quiser ter a sua segunda residência num nível absolutamente excepcional de qualidade, por muito pouco dinheiro, essa é a tua opção. Que bacana, hein? Com a possibilidade ainda de usar as semanas em no exterior, em outros lugares, em mesmo padrão. Vamos aproveitar que a gente está falando sobre isso, né, Jandre? Coloca para o pessoal o site aí da Kempinski. Como é que as pessoas podem entrar em contato? Para obter informação toda essa parte imobiliária é lajedepedra.com.br. Já está ali naquela aba. Já? Ali, na Kempinski ali. Isso aí, lajedepedra.com.br. Exato. A pessoa coloca ali o nome, e-mail, telefone. Para ter mais informação. E a turma contacta e mostra tudo mais que tem. Eu tinha visto, acho que foi um post no seu Instagram. Parece que a pessoa também, cada ano, meio que o apartamento muda. Como é que é isso? Tem uma roupagem diferente? Não. Algo sobre isso. Na verdade é o seguinte, nós criamos um modelo, aí você vai falar, mas comprei 6 semanas, quando eu quiser ir eu não posso. Ou se não, eu tenho um apartamento que é um estúdio, um apartamento normal, o menor quarto, né, que são 54 metros quadrados, eu gostaria de levar meus pais e que não ficassem no mesmo ambiente que eu. Como você tem a possibilidade de várias semanas, né? Você pode nos dar uma semana no futuro e pegar uma outra semana. Então, digamos que a semana que vem não é a sua, mas você quer a semana que vem. Não tem problema nenhum. Você nos dá uma semana no futuro e você vem a semana que vem. Eu quero trazer os meus pais.
Quero um segundo apartamento durante esta mesma semana que eu estiver lá. Não tem problema nenhum. Você dá uma semana no futuro e ocupa um outro apartamento agora. Então, é muito racional o investimento, entendeu? É muito racional o uso. Sim. Não, eu digo, na verdade, foi com relação ao interior do apartamento. Tinha uma questão lá dos móveis que eles trocavam a cada ano. Acho que foi no seu Instagram. Não, que é o seguinte... O apartamento, quando você compra, seja a fração ou seja o apartamento inteiro, ele já vem completamente mobiliado, decorado, equipado nos padrões Kempinski, que são esses que eu te digo. E a Kempinski, ela fica responsabilizada por manter este padrão eternamente. Bacana. Então, dentro da taxa de condomínio que todo mundo paga, uma partezinha dela vai para um fundo, cujo objetivo é manter esta mesma qualidade para o resto da vida. Você não se preocupa em fazer obra, nada disso? Zero. Absolutamente zero. Que legal. Cara, esse é o produto completo e ideal para uma segunda residência. Inclusive até para você que queira viajar o mundo e não queira ir para Serra Gaúcha. Vou dar um exemplo. Outro dia teve um casal que eu conheci lá em Canela e eles negociaram lá uma fração de 6 semanas. E na hora de ir embora, o sujeito virou para mim e falou: poxa, que legal, tal, etc. Seremos vizinhos, mas eu vou ser um vizinho que você nunca mais vai ver. Eu falei, não estou entendendo qual é a lógica. Ele falou, não, é o seguinte, o meu bolso só dá para eu ficar em Ibis quando eu viajo. Sem nenhum demérito ao Ibis, tá? Pelo amor de Deus. Mas querendo dizer, quando eu viajo, eu só tenho o bolso para ficar em hotéis mais acessíveis, né? Não nesse nível de luxo. Só que agora, eu tenho 6 semanas de Kempinski aqui, eu vou usar essas 6 semanas e eu vou viajar o mundo neste padrão. Legal. Entendeu? Então, dependendo do perfil da pessoa, né, você pode decidir morar lá, compra todas as frações do apartamento, você compra o apartamento inteiro. E, aliás, tem muitas pessoas que fizeram isso. Tem algumas pessoas que compraram apartamento inteiro e falaram, quando eu quiser eu vou, quando eu não quiser, a Kempinski aluga para mim e faz renda. Ou se não, eu não quero gastar mais que R$500 mil numa segunda residência, eu vou comprar uma fração de 6 semanas, eu vou de vez em quando, a Kempinski aluga para mim, faço um dinheiro quando ela aluga para mim, ou se não, eu vou viajar o mundo neste nível. Cara, você não precisa mais comprar imóveis inteiros, entendeu? Na praia, na serra e não sei o quê. Sem falar manutenção, que você não vai ter dor de cabeça. Não, porque é o seguinte, neste nível de produto não existe no Brasil. Não existe. Para te dar uma comparação, contar uma história real. No ano passado, um amigo meu, que foi CEO do Caesars de Las Vegas, estava em São Paulo, tratando de negócios. Ele me ligou numa quinta-feira e falou o seguinte: minha próxima reunião é só segunda-feira. O que eu faço aqui em São Paulo? Eu falei, você vai fazer o seguinte, você vai para o sul comigo. E ele foi para Canela comigo e passou lá um final de semana, ficou maravilhado, que ele não tinha ideia de que no Brasil existia um destino como a Serra Gaúcha, não tinha ideia. Inclusive ele falou, cara, isso daqui precisa ser mostrado para o mundo, vocês não têm ideia como isso aqui é lindo, maravilhoso e tal. Mas ele foi para lá, conheceu o Kempinski Laje de Pedra, porque a gente tem apartamentos modelo, a gente tem uma maquete gigantesca de, acho que são 16 metros quadrados, que mostram tudo como vai ser um empreendimento, temos vídeos, fotos, perspectivas e tal. Ele entendeu tudo que a gente está fazendo. Terminada a jornada dele, ele virou para mim e falou assim, Zé Ernesto, olha, eu estou hospedado, não sei se eu posso falar, mas ele estava hospedado no Rosewood, em São Paulo. Ele falou, vendo o que você está fazendo, eu estou me sentindo num hotel 4 estrelas. Para você ter ideia do que nós estamos fazendo no sul do Brasil, não tem absolutamente nada comparável. Desculpa a modéstia. Por tudo que você mostrou pra gente, só o fato de, quando você falou 10 bares e restaurantes, eu não conheço também aqui no Brasil algum hotel resort que tenha 10 bares e restaurantes. E dá para adiantar algum valor de diária para pessoas comuns que vão querer se hospedar lá no hotel? Já tem isso? Então, os estudos que foram desenvolvidos a pedido da Kempinski indicam que as diárias devem começar em torno de $500, $600 por noite.
começar. Para ter acesso a toda essa infraestrutura. Se quiser se hospedar. Se você for proprietário, você entregar para a Kempinski alugar para você, a Kempinski vai colocar no mercado e vai cobrar Sim. no mínimo $500, $600 por dia. E quais seriam os serviços de hotelaria? Seria o café da manhã? Todos? Todos. Um hotel Kempinski, como qualquer outro lugar do mundo, você vai estar... Refeições também? Não, isso não está incluído. Ah, tá. Não, é só o... Eu estou falando só da hospedagem. Sim. A alimentação é outra coisa. A alimentação você vai escolher. Você vai tomar café da manhã. Você vai na loja Porque de conveniência. eu sou de hotel de all inclusive. Então, isso aí é um padrão bem mais elevado do que... Você pode ir na loja de conveniência, comprar as coisas, fazer o café da manhã no seu apartamento, se você quiser. Se você quiser, você pode comer o café da manhã no buffet do hotel. Você vai ter também uma delicatessen alemã, né, chamada Berthold, que você vai poder comer lá. Você come pouco no café da manhã, de repente você pode ir lá, um croissant, um café com leite, um Você falou que vai ter restaurantes Michelin também? Um dos restaurantes, a pretensão é que ele tenha nível de estrelado Michelin. É o restaurante de especialidades, que provavelmente vai abrir só à noite, são apenas 80 lugares. Uhum. Mas assim, são diversos outlets de food and beverage, como a gente fala. Então, se você quiser acompanhar comigo, eu te listo. Nós vamos ter o bar da piscina, vamos ter o restaurante do hotel, o All Day Dining, que é café da manhã, almoço e jantar, e vai ter comida kosher, inclusive. Então, que isso, comida kosher? Comida kosher é comida judaica. Ah, tá. Você vai ter o Steakhouse, você vai ter o Biergarten, você vai ter o restaurante de especialidades, vai ter a Delicatessen, vai ter o Wine Bar, vai ter o Sports Bar, vai ter o Whisky Society, vai ter o Bar do Lobby. Nossa. Já cheguei em 10. E já tem um aberto que você falou que é o da... Já tem hoje aberto que é Steakhouse, que é o chama-se 1835 Carne e Brasa. Excepcional. Legal. Excepcional. Quem gosta de uma boa comida, de uma boa carne, é a melhor do Brasil, de longe. Feita por gaúcho. Feita por gaúchos. Aí não tem como dar errado, né? E carne uruguaia, argentina e gaúcha. Maravilha. Eu fico imaginando o trabalho que é treinar um pessoal para esse nível de excelência que você falou. Então, o que a gente está fazendo no Kempinski Laje de Pedra, no final das contas, é reunindo todas as habilidades e experiências que a gente adquiriu ao longo de uma vida profissional, né? Uma coisa que eu não te disse, além de ter trazido a Melial para o Brasil, eu também trouxe a Ramada, também trouxe a Jay-Z, trouxe a Howard Johnson, trouxe a Tivoli, trouxe a NH, trouxe a Super Clubs, trouxe a Sonesta, Caramba. trouxe a Red Roof. Nós participamos de projetos em 22 estados do Brasil. Tem 2 projetos fora do Brasil, um em Orlando, que é o Crown Plaza Universal, que até hoje funciona muito bem. Tem um outro em Montevideo, que é o Hyatt Centric, em Montevideo, que também é um espetáculo de hotel. Mas nenhum deles no nível do Kempinski. Esse seria o la crème de la crème. Esse é a coroação da minha carreira profissional, com certeza absoluta. Espetáculo. Bom, seu José Ernesto, acho que o nosso assunto, se o senhor quiser falar mais alguma coisa, fica aberta a oportunidade para o senhor. Um que eu posso falar é que eu acho que assim, a gente está vivendo a época da economia compartilhada, né? E a economia compartilhada, ela te permite acessar muitos ativos, acessar muitos bens com pouco dinheiro. Vamos dar alguns exemplos. Eu sou amante de música, tá? Vamos dizer, esse é um dos motivos pelos quais também nos impulsionou a criar a orquestra. Mas, enfim, eu sou amante de música. Se eu quisesse comprar todas as músicas do mundo para ouvir, não teria dinheiro suficiente. Uhum. Mas eu pago uma assinatura de um Spotify e acesso todas as músicas que tem no planeta. Isso é economia compartilhada, né? Uber é uma economia compartilhada. Você tem N exemplos de companhia compartilhada. Você tem pessoas muito ricas, inclusive, que antigamente tinham aviões próprios. Hoje elas têm frações de avião. Porque ninguém vive viajando dentro de um avião. Você passa algumas horas, mas não a vida toda. Então tem pessoas que têm frações de avião. E viajam do mesmo jeito que viajavam antes, tendo um avião inteiro.
O Kempinski Laje de Pedra, ele vem para inserir este produto de alto luxo, de alto padrão, no mundo compartilhado, dando acesso às pessoas a este nível de produto que não teriam, tecnicamente falando. Seria impossível de adquirir. Por isso que eu chamo esse produto de exclusividade inclusiva, porque ele dá acesso às pessoas com este tipo de produto, com este tipo de qualidade, né? E o que nós estamos com este negócio criando é uma comunidade bastante bacana, né? Porque a gente vive num mundo hoje muito hostil. E nessa hostilidade que a gente vive no mundo, a gente acaba procurando os nossos pares, os nossos semelhantes e querendo conviver em grupos de pessoas mais próximas de valores e de princípios. E eu acho que o que o Kempinski Laje de Pedra traz é um conjunto de valores, um conjunto de princípios que faz com que pessoas inteligentes, de bom gosto, queiram conviver junto aqui dentro. Uhum. Então isso a gente vê, as 450 pessoas que já se transformaram, já se tornaram proprietários Kempinski Laje de Pedra, essas pessoas, elas têm essas características, né? São pessoas interessantes, são pessoas inteligentes, são pessoas de bom gosto, não precisam ser milionários, né? Tem alguns, óbvio, mas nem todos precisam ser milionários. E elas convivem nesse ambiente, criando esta comunidade que a gente está criando, que a gente chama comunidade Kempinski Laje de Pedra. Maravilha. Além de ser um local onde você vai poder aproveitar, né, do luxo, da sofisticação, você também vai poder conversar com pessoas parecidas com Exato. você, E trocar veja, experiências. uma coisa que é curiosa, luxo significa atentar a detalhes. Luxo significa respeitar as pessoas. Luxo significa simplicidade ao extremo com sofisticação. É isso que é o Kempinski Laje de Pedra. Excelente. É um nível totalmente acima do... A pessoa que vai num 5 estrelas acha que está no luxo, até conhecer o Kempinski. Essas são suas palavras e são sábias. Interessante. Bom, seu José Ernesto, eu agradeço muito a presença do senhor aqui no nosso podcast. Acho que foi o podcast onde mais conhecimentos valiosos assim, a gente conseguiu ter em tão pouco tempo. Muito obrigado por ter vindo aqui nos prestigiar no nosso podcast que está começando. Eu te agradeço. Muito obrigado. E você que está assistindo a gente, não deixe de seguir o Kempinski, que tem o arroba do Instagram deles. Qual que seria? Arroba Kempinski. É Kempinski Laje de Pedra, né? Você tem no Instagram. O site é lajedepedra.com.br. E o seu pessoal? O meu pessoal é José Ernesto Marino Neto, _PhD. Excelente. É lá que eu posto as coisas relacionadas ao empreendimento. E convido a todo mundo. E, inclusive, posso me dirigir aos seus ouvintes? Então, você que gostaria de subir na sua carreira profissional, você está no mercado hoteleiro, você está no mercado de hospitalidade, fique atento, porque vão surgir muitas oportunidades no Kempinski Laje de Pedra. E oportunidade única, que ali vai ser uma escola, imagina. Você vai subir o seu nível, todo mundo vai querer te contratar no mundo todo. Essa escola já começou em junho passado com o Núcleo de Hospitalidade. Maravilha. Pessoal, muito obrigado por você que assistiu até o final esse episódio maravilhoso. Te vejo então no próximo episódio. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez. Mais uma vez, Thiago, obrigado. É meu prazer ter sido convidado por ti para poder falar para os seus ouvintes. E conte comigo em futuras oportunidades. Perfeito, muito obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.